Olá, estamos aqui para a unidade 2 de estatística, professor Michael Gandhi. Gostaria de parabenizá-los pela escolha do Centro Universitário Ateneu. Hoje nós vamos trabalhar o que seria a distribuição de frequência. Então, primeira definição que nós temos que ter sobre distribuição de frequência são os motivos que levam justamente à estatística, né? A definição de estatística, que é um processo matemático, não é, para que a gente possa organizar, para que tenhamos melhores interpretações e melhor análise de dados. E essa análise de dados faz através de, principalmente, pesquisas, né? E essas pesquisas, elas geram, principalmente nas variáveis quantitativas, geram dados em forma de números. E esses números vão formar o que nós chamamos de tabela primitiva. Então, a tabela primitiva é a forma pela qual podemos descrever os dados estatísticos resultantes de variáveis quantitativas, como nos casos de notas obtidas por aluno de uma classe, estaturas de um conjunto de pessoas, salários recebidos pelos operários de uma fábrica e assim por diante, certo? Então, a tabela primitiva, como no exemplo agora que eu estou dando, é pegarmos os dados brutos, os dados coletados em campo e assim realizar, digamos, uma primeira tabela. Só que se a gente olhar essa tabela, podemos perceber que os dados eles não estão tão organizados, né? Então, essa tabela primitiva, numericamente, os elementos eles não estão organizados. E isso dificulta justamente a análise e dificulta a interpretação. Então, uma das primeiras coisas que nós fazemos, né? O primeiro procedimento seria o rol. O que seria o rol? Seria a maneira mais simples de organizar os dados, né? De forma crescente ou decrescente. Então, sempre que você vê, precisamos fazer o rol, ou se os dados estão em rol, significa dizer que eles estão organizados, normalmente, principalmente em ordem crescente, ok? Já organizados em ordem crescente, já organizado em rol, nós temos a tabela 2, referente ao exemplo da tabela primitiva, onde nós já conseguimos enxergar que nós temos aí, por exemplo, 4 alunos que têm estatura 161, 161 centímetros, ou 1,61 m. Mas imagine que essa tabela não seja composta apenas por 40 alunos. Se tivéssemos 200, 300, 400, 600, 800 ou até 1.000 alunos. Então ficaria difícil enxergar isso de forma mais clara. Então, para isso, nós vamos realizar o que nós chamamos de distribuição de frequência, para melhorar justamente essa organização. Então, a distribuição de frequência, ela pode ser sem intervalo de classe, quando se trata de variável discreta, de variação relativamente pequena. Então, normalmente, nós fazemos as distribuições sem intervalo de classe, quando nós temos as variáveis quantitativas discretas. E quando temos as variáveis quantitativas contínuas, nós fazemos a distribuição de frequência com intervalo de classe. E aí vamos aqui observar a definição de alguns elementos que estão nessa distribuição. À direita, vocês podem observar aí 2 exemplos de tabela. Em cima, sem intervalo, e embaixo, com intervalo. A diferença já fica justamente na primeira coluna. A primeira coluna é chamada de classe. O que seriam as classes? São os elementos da amostra, sem intervalo, ok? Ou os intervalos de variação da variável, com intervalo. Então, a classe, quando é numa tabela sem intervalo, é a própria amostra, ou seja, os números que estão naquela amostra. Normalmente a classe, ela é justamente o objeto de estudo, né? No caso,
do primeiro exemplo aqui seria o número de filhos, não é? Com intervalo seria o total de pontos. Então, no sem intervalo, a classe, o xi que nós chamamos, certo? É o próprio elemento da amostra, e com intervalo é justamente a variação da variável, né? Os parâmetros de variação da variável, certo? Bom, os próximos elementos da distribuição são elementos que compõem uma distribuição justamente com intervalo de classe. Perfeito? Sem intervalo de classe, nós já definimos o que é a classe e depois vamos justamente definir também o que seria as frequências. Mas primeiro vamos ver aqui as partes que compõem uma distribuição com intervalo. Primeiro seria o limite das classes, né? O limite superior e o limite inferior. No caso aqui o inferior 150, no caso o limite superior 154. Da primeira classe, né? Nós temos uma classe, 2, 3, 4, 5, 6 classes, certo? Cada uma tem seu limite superior e cada uma tem seu limite inferior. A amplitude da classe seria justamente o intervalo que tem entre os limites. Se nós percebermos, essa distância é sempre igual. No caso aqui, ela é igual a 4. A distância será 4 em qualquer uma dos intervalos, em qualquer uma das classes, né? De 154 a 158, de 158 a 162 e assim por diante. Todas elas têm distância 4. Isso tem que ser igual para que a gente possa estudar dentro do mesmo parâmetro. Isso não pode ter parâmetros diferenciados. Amplitude total, né? Só voltando aqui o item C, né? Amplitude do intervalo de classe, ou seja, a amplitude da classe, né? A amplitude da classe é esse Hzinho minúsculo. Amplitude total é a diferença entre o maior valor da nossa distribuição e o menor valor da nossa distribuição, ok? No caso aqui, temos que olhar na nossa tabela em rol, ok? E o ponto médio? O ponto médio acontece justamente porque na distribuição com intervalo, nem o limite inferior e nem o limite superior representam a classe, né? A classe deve ser representada por um número. Então, esse número, que nós chamamos de xi, e fica bem evidente quando é sem intervalo, que é o próprio elemento, mas quando é com intervalo, não é o próprio elemento. É a média aritmética entre o limite inferior e o limite superior. Então, no caso aqui, da primeira classe, o xi, que é o que representa a classe, seria a média aritmética entre o 150 e o 154, que no caso vai dar 152. Bom, essa seria a nossa distribuição de classe, né? Nossa distribuição de frequência, onde a classe é justamente a estatura em centímetro e o que nós chamamos de frequência é justamente quantas vezes a classe está repetindo. Fica bem mais fácil observar aqueles dados na forma de tabela. Notem, nós fizemos aqui uma tabela sem intervalo de classe, não é? Por quê? Porque a classe é o próprio elemento e não um intervalo com vários elementos. Então, o que é que diz aqui a nossa frequência? Ó, a classe do 150 só tem um elemento, que a frequência é 1. A classe do 151 também tem 1. Já a classe do 155 tem 4. A classe do 156 tem 3 e assim por diante. Vamos aqui definir agora o que é que seriam nossas frequências numa tabela de distribuição. O que vocês acabaram de acompanhar é justamente a frequência simples. É a contagem, né, de cada elemento na tabela. Então, justamente isso. Frequência simples ou absoluta, que é o nosso FI, é o valor que representa o número de dados de uma classe. Alguém está pensando, professor, mas por que é FI? Porque a frequência, o I representa
a classe 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, a frequência 1, F1, frequência da classe 1, F2, frequência da classe 2, assim por diante. Então, a frequência simples ou absoluta é justamente o valor que representa o número de dados de uma classe, a contagem. A frequência acumulada. Frequência acumulada é o total das frequências de todos os valores inferiores ao limite superior do intervalo de uma dada classe, né? Se for com intervalo, se for sem intervalo, é justamente os valores que estão abaixo daquela classe somado aos elementos que estão naquela classe, né? Então, por exemplo, quem está na classe 1, a frequência acumulada é a própria frequência absoluta, porque não tem nada antes. Mas quem está na classe 2 será justamente... quem está na classe 2 será justamente os elementos que estão na classe 1 e da classe 2. Quem está na classe 3 é justamente os elementos que estão na classe 2 e na classe 3. A frequência total é o somatório de todas as frequências simples, não é? E o valor dessa frequência total, que é o somatório, ela tem que justamente ser igual ao total de elementos estudados. A frequência relativa, ora, como o próprio nome está dizendo, frequência relativa em relação a algo, vamos fazer uma relação. Então, é uma frequência dada em porcentagem, que é justamente a razão entre a frequência simples e a frequência total. Então, a frequência relativa, nós queremos saber quanto em porcentagem aquela frequência simples representa em relação à frequência total. A frequência acumulada relativa tem a mesma função da frequência acumulada da frequência simples, né? Só que aqui será acumulando a frequência relativa, né? Repete-se o primeiro e a partir do segundo soma sempre com o anterior. Bom, então vamos aqui a um exemplo. Eu tenho os dados, esses dados eles estão, digamos assim, numa tabela primitiva, né? Então a primeira coisa que deve ser justamente feita é o rol, né? Se faz o rol. Então nós temos o rol 18, 18, 18, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 22, 22, 26, 26, 26, 26, 30, 30, 35, 35. Ou seja, fazer o rol é organizar em ordem crescente. Ok? Agora vamos montar nossa tabela de distribuição de frequência. Bom, está aqui nossa tabela de distribuição de frequência. Eu tenho a minha classe, né? Que é o meu XI, tem a minha classe. E na classe eu coloco justamente os elementos. Eu não coloco os elementos com a repetição. Eu coloco os elementos que aparecem. Então, os elementos que aparecem é o 18, é o 20, é o 21, é o 22, o 26, o 30 e o 35. Agora, vamos fazer justamente as frequências absolutas e depois as relativas, que são em porcentagem. A frequência absoluta, a primeira, o FI, que é a nossa frequência simples. Então, vou contar quantos elementos tem de cada uma dessas classes. Então, o 18 tem 3 elementos. O 20, ele tem 2 elementos. O 21, ele tem 5 elementos. O 22, ele também tem 6 elementos. O 26, ele tem 4 elementos. O 30, 2 elementos. E o 35, 2 elementos. Somando tudo, somando toda essa coluna, nós temos justamente a frequência total, que é igual a 24. Então, essa frequência total nós temos que observar se houve alguma contagem errada. Por isso que é importante somar as frequências. Porque se o resultado não fosse 24, haveria um erro, porque nós temos justamente 24 números. Bom, agora nós vamos acumular as nossas frequências. A frequência acumulada. Como é que calcula a frequência acumulada? Nós temos sempre que pegar a frequência da classe que nós estamos estudando
e somar com a frequência anterior, certo? Bom, como vou calcular a primeira frequência acumulada, não tem nada antes, né? É zero. Então, a frequência acumulada é só a frequência da primeira classe, que é o 3. A frequência da classe 2 é pegar a frequência acumulada anterior e somar justamente com esse 2. Então, vou somar o 3 da nossa frequência acumulada, vou pegar o 3 da nossa frequência acumulada e somar justamente com 2. Vou pegar aqui o marca-texto. Eu vou pegar justamente a frequência da classe, da frequência acumulada, e vou somar justamente com 2. O resultado é o 5. Depois eu vou pegar esse 5, somar com esse 5. O resultado é 10. E assim por diante. 10 com 6, 16, 20, 22 e 24. Notem, o último elemento da frequência acumulada tem que ser justamente igual à frequência total, porque nós estamos justamente acumulando os elementos, né? Frequência. Frequência relativa. Bom, na frequência relativa, eu vou ter justamente que trabalhar, não é? Eu vou ter que trabalhar a relação que tem entre a frequência simples de cada classe e a minha frequência total. Como é dado em porcentagem, eu faço justamente essa divisão e multiplico por 100. Então, eu vou ter 3 vezes 24, ou 3 dividido por 24, vezes 100, que é igual a 12,5. Outra, 2, que é dividido por 24, vezes 100, que dá 8,3. Bom, então, o processo é justamente esse, né? Dividir cada um dos elementos pela frequência total e multiplicar por 100. Lembrando, quando a frequência repete, não precisa calcular mais de uma vez. Por exemplo, o 2, que aparece 3 vezes, o resultado será sempre 8,3. Então, nós temos para o primeiro 12,5, para o segundo 8,3, para a terceira classe, que é o 5, dá 20,8, para a quarta classe, que é o 6, dá 25, o 4 é 16,7, o 2 e o 2, 8,3, que já está calculado, certo? Bom, a frequência relativa acumulada é justamente acumular essas frequências, né? 12,5, porque não tem nada antes, então repete do primeiro. E aí, do mesmo jeito, como é frequência acumulada, eu tenho que pegá-la e somar com o próximo, ok? Então, vai ficar 12,5 com 8,3, 20,8, 41,6, 66,7, 83,6, 91,6 e 100%. Então, a frequência relativa acumulada, como o todo é 100%, a soma ela dá 100%. Quando às vezes tem algum tipo de arredondamento, você está usando aí 2 casas decimais, 1 ou 2 casas decimais, possa ser que dê 99,99 ou 100,01 ou 100,1, alguma coisa desse tipo, certo? Mas normalmente o resultado é justamente 100%. Então, com isso nós temos aí a nossa frequência, a nossa distribuição. Isso é o que nós chamamos de distribuição de frequência. Essa primeira distribuição que nós fizemos é uma distribuição sem intervalo de classe, ok? Bom, outro exemplo, nós temos aqui o total de pontos de 40 alunos, não é? Com um teste com 175 questões. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente o rol e depois nós vamos fazer a nossa tabela de distribuição sem intervalo de classe. Perfeito?
Bom, agora nós vamos trabalhar a distribuição com intervalo de classe. Bom, com intervalo de classe, nós primeiro temos que fazer 3 cálculos antes de começar a fazer a distribuição de frequência. Por que nós temos que fazer justamente esses 3 cálculos antes? Porque vocês já observaram que nós temos dentro do intervalo, ele é sempre o mesmo entre o limite inferior e o limite superior, e para isso nós temos também que definir quantas classes nós teremos em nossa distribuição. Então, está aqui ó, o exemplo. Nós temos aqui a distribuição. Essa distribuição ela já está em rol, ok? Então, o primeiro cálculo que nós temos que fazer é justamente a amplitude total, que seria a subtração do maior número, maior elemento, menos o menor elemento. Por isso que fazer o rol primeiro, ele é muito importante. Então, no caso aqui, 35 menos 18 é justamente 17. Bom, segundo cálculo, o número de classes. Quantas linhas vamos ter nessa nossa tabela? O número de classes, que eu chamei aqui de K. O número de classes, ele tem 2 maneiras de ser calculado, né? 2 ou 3, na verdade, né? Primeiro, se o número de elementos for menor ou igual a 25, nós já vamos ter 5 classes. Ou, se o número de elementos for maior que 25, nós temos 2 maneiras de fazer. Uma pela regra de Sturges, que é K igual a 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de N, onde esse N é o número de elementos, ou simplesmente nós podemos tirar a raiz quadrada do número de elementos. Ah, professor, eu tenho 40 elementos, então a gente tira a raiz de 40. Essa a raiz, né? Esse método da raiz, ele é bastante utilizado porque ele é bem mais prático, né? De qualquer calculadora. Então, se eu tiver 40 elementos, raiz de 40, se eu tiver 50, raiz de 50 e assim por diante. No nosso caso, nós temos apenas 24 números. Então, como é menor ou igual a 25, nós vamos ter justamente 5 classes. Então, o K vale 5. E o último cálculo a ser feito é justamente a distância do limite inferior ao limite superior, que é o que nós chamamos da amplitude da classe. Como se calcula a amplitude da classe? Nós vamos dividir a amplitude total pelo número de classes. Então, o resultado é 3,4. A amplitude da classe, normalmente nós não utilizamos quebrado. Então, o 3,4 ele vira 4. Nunca nós vamos arredondar para menos. Vamos arredondar sempre para mais, certo? Então, se fosse 3,1, seria 4. 3,2, 3,3, não importa. Foi acima do 3, arredonda para o próximo inteiro. Então, está aqui os nossos elementos e vamos agora fazer a nossa tabela de distribuição de frequência. Bom, está aqui as minhas classes. 5 classes, como calculado, certo? Ó, temos 1, 2, 3, 4, 5 classes. E como é que monta isso? Nós montamos assim, ó. Coloco o primeiro elemento, que no caso aqui é o 18, certo? É o primeiro limite inferior. E a partir daí nós vamos somando justamente o Hzinho, que é a amplitude da classe. Então 18 com 4 vai dar justamente o 22. Aí o 22, esse 22, ele vai justamente descer. E aí a gente soma mais 4. Então a gente sempre vai somando o 4. Então 22 com 4, 26. Ao 26 desce.
26 com 4, 30. 30 com 4, 34. 34 com 38. Nós vamos ter justamente a finalização das nossas 5 classes. Bom, vocês podem observar também, o símbolo que é utilizado, não é, na classe, que é justamente essa barrinha vertical e essa linha, ok? Isso aqui justamente significa que tem um intervalo, tem vários, pode ter vários números entre o 18 e o 22 relativos à tabela, ok? Bom, digamos, esse símbolo ele não fecha no limite superior, não é? Nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ele ainda pode fechar, certo? Na última classe, se o último elemento, o último limite superior da classe for igual ao último elemento da nossa distribuição. No caso aqui, nós temos como último limite superior 38 e o nosso último elemento é o 35. Então, por isso que não vai ficar fechado. Se fosse igual, ele ficaria justamente fechado. Mas como ele não é, ele continua aberto. E agora nós vamos contar, né? Quantos elementos tem entre 18 e 22? Bom, entre 18 e 22, eu tenho justamente 10 elementos. O 18 a 22, o 22 não conta, porque justamente está aberto. Então, são todos os elementos que começam com 18, mas não chegam até 22. Bom, de 22 a 26, nós temos justamente 6 elementos. De 26 a 30, 4 elementos. De 30 a 34, 2 elementos. E de 35 em diante, nós também temos 2 elementos. Alguém pode estar se perguntando, professor, mas o 38 não conta, mas não tem um 38, certo? Por isso que não está fechado, porque o 38, como é acima do último elemento, os últimos elementos todos serão contados. Bom, essa era a única diferença que tinha de uma distribuição de frequência sem intervalo para uma distribuição de frequência com intervalo. Bom, contamos a frequência, agora a frequência acumulada, né? 10, 10 com 6, 16, 16 com 4, 20, 20 com 2, 22, 22 com 2 dá 24. As relativas, eu vou pegar o 10, dividir por 24 e multiplicar por 100. Outro exemplo, eu vou pegar o 6, dividir por 24, multiplicar por 100. Eu vou fazer isso para cada uma das minhas frequências absolutas. Vou pegar cada uma delas e dividir justamente pelo 24 e multiplicar por 100. E por último, a nossa frequência relativa acumulada. Bom, aqui nós temos justamente um outro exemplo, né? Da nossa sobre distribuição de frequência com intervalo de classe. Bom, nós temos aí já as classes, são 6 classes. Nós temos também já o XI, né, o que representa essa classe. Nesse momento nós não vamos usar o XI, mas num próximo momento nós vamos utilizar, que é no caso aqui é o 152, 156, 160, 164, 168, 172. Ele que vão representar justamente os pontos. E agora nós vamos contar. A primeira frequência é justamente do 150 ao 154. É justamente 4, não é?
porque nós estamos justamente, ó, aqui temos 4 elementos. Do 154 ao 158, nós temos 9 elementos, porque nós temos 4, 8, 9. Do 158 ao 162, nós temos 11 elementos. Então, aqui 3, 4, 3, 7, 11 elementos. Do 162 ao 166, nós temos 8 elementos. 4, 8 elementos. Do 166 ao 170, nós temos 5, que é justamente esses 5 elementos aqui. E por último, do 170 ao 174, nós temos 3 elementos. Bom, frequência relativa e a nossa frequência relativa acumulada. E a frequência relativa acumulada. Bom, continuando a unidade 2, nós temos os gráficos que estão relacionados justamente com essas tabelas de distribuição de frequência. Então, primeiro, qual a finalidade do gráfico? Representar os resultados de forma bem simples, né, clara e objetiva e verdadeira, demonstrar a evolução do fenômeno em estudo e observar a relação dos valores dessa nossa série. Então, eu coloquei aqui um gráfico, ó, onde nós temos aqui uma tabela, onde nós temos aqui justamente a nossa classe, né, que são as regiões administrativas de Brasília, né, do Distrito Federal, e o efetivo, né, do corpo de bombeiros. Ok? Bom, então, primeiro que nós vamos fazer a respeito disso é um gráfico de colunas, que são retângulos, né, separados, mas separados eles são retângulos verticais. Então, nós temos aí justamente Brasília, Taguatinga, Sobradinho, Santa Maria e Lago Verde, e cada retângulozinho ele sobe até o que nós chamamos de efetivo, não é? Ou frequência. Ok? Bom, o gráfico de barras ele é semelhante ao gráfico de coluna, só que ele é disposto na horizontal. O gráfico de setores é um gráfico que ele é representado através de um círculo, não é? Ou seja, cada parte representante da classe será, digamos, uma fatia desse círculo. Será um pedaço, né, um setor circular desse círculo. Então, o total, como é um círculo, o cálculo, né, para saber o grau correspondente desse setor, do ângulo central desse setor, é justamente fazer uma regrazinha de 3, não é? O total equivale a 360, né? A nossa frequência total representa 360 e a nossa frequência simples representa justamente a parte que nós queremos saber em graus. Então nós temos aí, ó, que Brasília, o 867 representa justamente 183 graus, né? Como é que é feito esse cálculo? No caso aqui, o efetivo é 867, né? O total é 1706. Então seria 1706 Isso aqui seria referente a justamente os 360 graus, né? E a parte que é 867 equivale justamente a x.
Então, aqui ficaria o x vezes o 1706 e o 360 vezes o 867. E o resultado dividiria justamente pelo 1706. Isso feito para cada um dessas classes. Então, o resultado justamente seria isso. Bom, gráfico de curvas ou de linha, né? Esse gráfico que nós acabamos de trabalhar, que é o gráfico de colunas, ele pode ser utilizado numa tabela de distribuição sem intervalo de classe. Assim também como o gráfico de linha também é muito utilizado. Ó, nós temos aqui a nossa tabela de distribuição e aqui nós temos justamente o nosso gráfico de linha, não é? Ó, a classe 18 tem justamente frequência 3. Então, o gráfico de uma tabela de distribuição sem intervalo, ele é composta justamente pela classe, certo? Justamente pela classe, e na vertical é justamente a frequência. Frequência. Nós temos justamente aqui a nossa classe. Ok? Bom, o histograma é um gráfico relativo ao nosso... É um gráfico de barras, né? Ou colunas, um colado no outro, um retângulo colado no outro. E ele é utilizado justamente na nossa distribuição de intervalo com intervalo, certo? Então nós temos aí o exemplo dado, né? Então nós temos também, ó, classe e frequência. E aí nós temos justamente, ó, aqui do 18 ao 22, do 22 ao 26, do 26 ao 30, do 30 ao 34 e do 34 ao 38. Posso colocar justamente o 18 aqui, como está. Aqui seria justamente o 22. Aqui seria o 26. Aqui seria o 30. E aqui seria o 34. Ok? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a unidade 2. Leiam o material, vejam esse vídeo mais e mais e até a próxima unidade. Abraços, professor Gandhi.